Hoje a gente está aqui para falar sobre estratégias que podem vir a te ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico através da alimentação. A grande chave da questão é esse sistema imunológico. Algo que a gente vem falando muito durante todos esses anos, principalmente depois da pandemia. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente está falando de todos os eventos externos que podem vir a desestabilizar o nosso corpo, tá? De forma bem leiga aí para vocês. E ocasionando o quê? Uma diarreia, ocasionando um espirro, uma gripe, uma rinite, uma sinusite, enfim. São várias coisas que podem proporcionar, um desequilíbrio do nosso sistema imune. Primeira coisa, quando eu falo de sistema imunológico, eu gosto muito de colocar como pilar principal o nosso intestino. No nosso intestino, a gente tem uma barreira, que a gente chama de enterócitos. E esses enterócitos, eles são a nossa barreira e importantíssima, fazem controle do nosso sistema imune. Então, quando a gente está falando de sistema imune, a gente está falando de intestino. Então, nesse momento, se você está fortalecendo os seus enterócitos, com alimentos que não são saudáveis, obviamente a gente está proporcionando, uma permeabilidade intestinal. Então, o que é essa permeabilidade? A gente começa a não ter um fortalecimento do nosso sistema imune, porque as nossas vitaminas e os nossos minerais, eles começam a passar entre essas barreiras e eles não têm aderência. Então, o que faz? Faz com que você não tenha essas vitaminas e esses minerais em abundância no seu corpo. Primeira coisa, eu tô tentando falar assim de uma forma mais didática possível. Segunda coisa, quando a gente fala em sistema imune, a gente tem que falar de estratégias também no nosso dia a dia. Só que algumas a gente não pode se desvencilhar. Por exemplo, eu saí da minha rotina. Eu trabalho, vamos falar de mim, por exemplo. Eu trabalho em vários locais. Eu trabalho em Ribeirão Preto, em Franca, em São Paulo. Então, eu tô a todo momento viajando. Eu tô saindo do meu ambiente, de rotina. Necessariamente, eu entro e saio de um ar-condicionado. Eu tô entrando em vários ambientes. Eu tô saindo de uma cidade que eu já tô estabilizada, nessa cidade. Então, eu já sei como é o clima. Então, eu tô indo para outros lugares que podem ter um clima um pouquinho diferente. Então, isso também eu tenho que começar a ter essa capacidade, estratégias para que eu possa mitigar. Então, como que eu posso fazer isso? Por exemplo, um shot matinal, e existem várias formas da gente fazer shot, mas eu sempre gosto de passar muito para os meus pacientes, dentro desse shot, um ingrediente principal, que é o própolis. Ele é um fantástico fortalecedor aí para o sistema imune. Ai, Amanda, eu não gosto de própolis em gotas. Hoje em dia, depois de pandemia, a gente tem várias formas de fazer esse própolis, tá? Inclusive em cápsulas. Então, você acha isso muito fácil aí no mercado. Existem suplementos, inúmeros suplementos que fortalecem o sistema imune. Então, você pode misturar nesse seu shot. Então, existem várias formas da gente fazer isso durante o nosso dia. Amanda, o nosso corpo, ele começa a entender muito desse alimento, ele começa a acostumar, e aí ele já começa a não servir mais. Obviamente o nosso sistema, ele é muito inteligente, então é sempre interessante que você comece a trocar elementos desse shot, componentes desse shot. O própolis pode sempre estar? Pode, mas eu posso colocar uma cúrcuma num dia, eu posso colocar limão no outro, eu posso colocar uma colherzinha de mel, eu posso colocar uma colherzinha de geleia real. Eu quero um pouco mais de foco, de concentração, eu posso usar um guaraná cipó, uma maca peruana, enfim. Existem tantas coisas que a gente pode colocar, e isso eu tô falando do shot, mas a gente sabe das propriedades de inúmeros alimentos, tá? Para o sistema imune, como os alimentos, alaranjados, os alimentos amarelos. Então a gente tem cenoura, abóbora, a gente tem maracujá, laranja, acerola e por aí vai. Alimentos que têm muito beta-caroteno, vitamina C, então são alimentos que fortalecem também o nosso sistema imune. E aí é interessante também a gente falar, voltando à rotina, eu falei de sair
sair da rotina. Agora eu falo da gente manter uma rotina. Então, quando você mantém a sua rotina, né, se você já tem uma adaptação ali do que você já faz, então você proporciona ao seu corpo uma atividade física, você proporciona ao seu corpo estabilidade mental. A gente está sempre na correria, né? Tem vários alvos estressantes durante o nosso dia, mas é importante a gente ter esse equilíbrio mental, né? Porque se a gente gera muito estresse mental, a gente gera estresse também para o corpo. Isso pode vir a influenciar o seu sistema imune. Rotina faz bem. Seu corpo começa a se adaptar nessa rotina e aí você vai perceber que você quase não fica doente, porque você está sempre levando coisas interessantes para o seu corpo durante o seu dia. Então é importante que você tenha atividades que te proporcionem saúde mental, tenha atividades que te proporcionem saúde física. Eu gosto sempre de colocar o pilar espiritual, e isso é porque eu proporciono na minha vida, mas é interessante que você tenha também esse pilar espiritual fortalecido. Eu falei um pouco assim, bem grossamente, vamos falar assim, para que você, paciente, para que você, espectador, entenda mais sobre o sistema imune, mas é interessante que você pesquise, ou que se você tem um profissional que já te acompanha, que você entenda mais sobre isso, para que faça mais sentido para você. De qualquer forma, eu espero que eu tenha resolvido aí algumas coisas, que eu tenha te colocado algumas estratégias que você já pode usar para o seu dia e seja resolutivo para você esse vídeo. Então, um beijo, até a próxima, curta, comente, qualquer dúvida eu tô aqui para vocês, e ative as notificações para receber vídeos interessantes, para que você possa sempre estar aqui comigo. E até a próxima!